Dom Pedro I era um mulherengo que batia na mulher, tinha vários amantes e fez mais de 50 filhos. Afinal, essa é a biografia final daquele que proclamou a independência do Brasil? Hoje, no Papo de História, você vai ter um retrato de Dom Pedro I como você nunca viu. E eu tenho certeza que isso vai te surpreender. Então, após a vinheta, não sai daí, porque eu acho que a sua percepção sobre o imperador vai mudar bastante. É após a vinheta. Você já parou para pensar quem foi de verdade Dom Pedro I, o imperador que gritou independência ou morte? Muitos lembram dele apenas como herói, mas sua vida foi marcada por paixões, contradições, batalhas políticas e escândalos. Neste vídeo, você vai entender em detalhes como Dom Pedro I moldou o Brasil entre grandezas e fraquezas. Prepare-se para uma viagem intensa, cheia de história, bravura, drama e redenção. Em 1807, às pressas, a família real portuguesa deixou Lisboa para escapar das guerras napoleônicas. A fuga foi articulada entre Portugal e Inglaterra. Entre os tripulantes estava o pequeno Dom Pedro, com apenas 9 anos, sem entender o que se passava. Ele atravessava o oceano rumo a uma terra desconhecida. Assim chegava ao Brasil o menino que, anos depois, ficaria marcado na história como o proclamador da independência. O jovem Dom Pedro I cresceu em meio ao caos do Império Português. Filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, sua infância foi marcada por conflitos familiares e disputas pelo poder. Quando a família real se transferiu para o Brasil em 1808, Pedro ainda era adolescente, mas logo mostrou personalidade forte e indomável. Desde cedo, revelou inclinações tanto para a política quanto para a vida boêmia, características que o acompanhariam até seus últimos dias. Um homem de firmeza. O Brasil do início do século XIX era um território em ebulição. As ideias iluministas e os movimentos de independência na América Latina inspiravam jovens liberais. Nesse cenário, Dom Pedro I emergiu como figura central. Pressionado pelas cortes de Lisboa a retornar a Portugal, em 1822 tomou a decisão histórica: permanecer no Brasil. Esse gesto, conhecido como o Dia do Fico, foi o primeiro grande passo para consolidar sua liderança no processo de independência. A partir do Dia do Fico, Dom Pedro I assumiu um papel decisivo. Cercado por conselheiros, entre eles José Bonifácio, ele foi convencido de que o Brasil precisava romper com Portugal. No entanto, a independência não foi apenas um ato heróico, mas também uma estratégia de sobrevivência política. Pedro sabia que, se retornasse a Lisboa, perderia espaço e prestígio. Ao declarar independência ou morte, garantiu sua posição como imperador e defensor do novo país. A aclamação como imperador do Brasil trouxe prestígio, mas também enormes desafios. O novo país era vasto, desigual e com forte influência regional. Dom Pedro I precisou equilibrar interesses de diferentes províncias e lidar com a pressão de elites locais. Sua imagem de herói nacional começou a se desgastar rapidamente. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal, marcada por romances e escândalos, minava sua autoridade. O mito do libertador começava a se confrontar com a dura realidade política. A relação de Dom Pedro I com a Constituição de 1824 foi decisiva. Imposta após a dissolução da Assembleia Constituinte, ela reforçou o poder do imperador, criando o poder moderador. Embora vista por alguns como garantia de estabilidade, foi criticada por limitar liberdades políticas. Esse modelo centralizador trouxe atritos com setores liberais.
O imperador mostrava-se mais preocupado em manter sua autoridade do que em aprofundar a democracia, o que aumentava a oposição a seu governo. Além das disputas políticas, Dom Pedro I enfrentou crises militares. A Cisplatina, incorporada ao Brasil, tornou-se motivo de guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata. O conflito, longo e desgastante, terminou com a perda da região, transformada no atual Uruguai. A derrota enfraqueceu o prestígio do imperador e deu força aos críticos. Para muitos, Pedro parecia mais preocupado com interesses pessoais e dinastias europeias do que com a consolidação do Brasil como nação. A vida pessoal de Dom Pedro I foi alvo de comentários e escândalos. Seu casamento com Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, trouxe legitimidade, mas também sofrimento. Enquanto Leopoldina era admirada por seu papel político e dedicação ao Brasil, Pedro era acusado de se envolver em casos amorosos, especialmente com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Essas relações provocaram crises na corte, escandalizaram a sociedade e enfraqueceram sua imagem como governante equilibrado e digno. A morte precoce da imperatriz Leopoldina, em 1826, representou um golpe devastador para a imagem de Dom Pedro I. Muitos atribuíram sua morte ao sofrimento causado pelo marido. Paralelamente, o imperador se envolvia cada vez mais em questões europeias, herdando o trono português em 1826 como Dom Pedro IV. Esse acúmulo de responsabilidades desgastou sua relação com o Brasil. A pressão política, as derrotas e a perda de apoio popular culminaram em uma crise irreversível. Em 1831, a situação de Dom Pedro I tornou-se insustentável. Revoltas, manifestações e perda de apoio político o obrigaram a abdicar do trono em favor de seu filho, o futuro de Pedro II, ainda criança. Esse gesto marcou o fim de sua trajetória como imperador do Brasil. Para uns, foi a prova de que falhou como governante. Para outros, mostrou grandeza ao garantir a continuidade da monarquia. Seu legado ficaria para sempre dividido entre herói e figura controversa. Após a abdicação, Dom Pedro I retornou à Europa e engajou-se nas disputas dinásticas portuguesas contra seu irmão, defendendo o trono de sua filha, Dona Maria II. Em meio a batalhas e doenças, sua saúde se deteriorou. Morreu em 1834, em Lisboa, com apenas 35 anos. Apesar de sua curta vida, deixou marcas profundas na história do Brasil e de Portugal. Sua memória permanece até hoje ambígua, símbolo da independência, força e, ao mesmo tempo, um governante marcado por contradições e perdas. Afinal, quem foi de verdade Dom Pedro I? Um herói da independência ou um governante instável, dividido entre paixões e política? A história mostra que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Se você gostou dessa narrativa sobre Dom Pedro I, deixe o like, compartilhe e comente sua opinião. Herói ou vilão? Inscreva-se no canal para mais conteúdos históricos explicados de forma clara, envolvente e detalhada. Vamos juntos mergulhar na história do Brasil. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.